Nesse vídeo eu quero comentar junto com você o artigo 2º do Código Penal. Então fica aqui até o final do vídeo porque tem muita informação que vai cair na sua prova. Fala criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Gente, nesse vídeo eu quero comentar o artigo 2º do Código Penal. Eu já comentei o artigo 1º, vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu comento, né, o artigo 1º do Código Penal. E nessa aula aqui nós vamos comentar o artigo 2º, o que tem de mais importante no artigo 2º do Código Penal. Então se você não é inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever. Tá bom? Se inscreva no canal e aqui na descrição também tem um link do meu e-book Penal na Veia, em que eu comento 350 questões de direito penal, parte geral e parte especial. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer a leitura da lei. A letra fria da lei, ela precisa ser lida. É uma dica que eu dou para todos vocês que são concurseiros. Leiam a lei. O que diz o artigo 2º do Código Penal? Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, algumas coisas aqui são muito importantes você grifar. Primeira coisa, lei posterior. Eu já coloquei em questão do simplificando, lei anterior, a pessoa lê rápido e erra. É lei posterior. Só pode haver punição por lei posterior, deixando de considerar... ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Ou seja, o que está dizendo aqui? É uma lei que vem depois do fato praticado e ela deixa de considerar aquele fato praticado crime. Cessando. O que é cessar? Parar. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Cessando. Olha só. Isso aqui é importante, ó, penais. A gente vai ver que os efeitos extrapenais não estão englobados aqui. Tá? Ou seja, os efeitos cíveis não estão englobados aqui, apenas os efeitos penais. E aqui o parágrafo único fala da lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplique-se aos fatos anteriores, mesmo que haja trânsito em julgado da sentença condenatória. Então o artigo 2º ele fala da sucessão de leis penais no tempo. Primeira coisa que você tem que saber é que quando envolve lei posterior, lei anterior, isso é lei penal no tempo. Como é que a lei penal no tempo ela vai agir? Às vezes ela vai retroagir e às vezes ela não vai retroagir. A gente precisa saber essas hipóteses. Quando é que ela retroage? Quando que ela não retroage? É isso que trata o artigo 2º, e aqui a gente vai falar das hipóteses de sucessão de leis penais no tempo, tá bom? Então, a primeira é a abolitio criminis. Abolitio criminis, como o próprio nome sugere, é a abolição do crime. Abolitio criminis é a supressão, é a retirada da figura criminosa. Existia um crime e uma lei nova diz que aquele fato não é mais crime. Aquilo deixa de ser considerado crime para o direito penal. Então, há uma revogação de um tipo penal. É uma nova lei que surge e descriminaliza uma conduta. Isso é abolitio criminis. E um exemplo típico disso é o crime de adultério. O crime de adultério, artigo 240 do Código Penal, ele sofreu abolitio criminis em 2005. E, ou seja, percebeu-se, os legisladores, os aplicadores de direito perceberam que o crime de adultério, até então o crime de adultério, não precisava estar na seara penal. Porque não sei se era muito cometido, as pessoas não iam atrás, era muito grave criminalizar o adultério. E deixaram agora para o âmbito civil, pode ter repercussão no direito de família, tudo mais, mas no direito penal não há mais qualquer implicação, qualquer irrelevância penal. Se você cometeu adultério, você não está cometendo crime porque sofreu abolitio criminis, ou seja, foi retirada a figura criminosa do adultério. Isso é abolitio criminis, tá? E aqui eu coloquei efeitos extrapenais, mas na verdade era para ter colocado aqui em cima os efeitos extrapenais, que é justamente aquilo que eu falei.
os efeitos penais da sentença condenatória, né? Os extrapenais não estão englobados aqui. Ou seja, um exemplo de efeitos extrapenais são os efeitos cíveis. A exemplo da obrigação de reparar o dano. Então vamos supor que o crime de dano ele sofra abolício crimes. Então eu, Rafael, estou dirigindo meu carro e dolosamente quero bater no seu carro, no seu patrimônio alheio. E eu dirijo em alta velocidade e bato no seu carro, danifico ele. Só que aí houve abolício crimes do crime de dano. Ou seja, eu não vou responder mais pelo crime de dano. Penalmente falando, no âmbito criminal, eu não respondo por crime, porque houve a supressão da figura criminosa. Só que mesmo assim persiste, ou seja, permanece a obrigação de reparar o dano, porque são efeitos extrapenais. Não são efeitos penais, são efeitos extrapenais. Esses efeitos extrapenais eles permanecem. Então eu vou ter que ressarcir, vou ter que indenizar você que teve o dano no seu carro. Por mais que isso não seja mais crime, na seara civil, ou seja, na seara extrapenal, eu vou ter que reparar o dano. É isso que diz o artigo 2º do Código Penal. Agora, uma segunda hipótese é a novatio legis in melius. E aqui, ó, novatio é nova, legis é lei e melius é melhor. Ou seja, é a lei nova mais benéfica ao acusado. E o que diz a lei nova mais benéfica? Ela vai retroagir, porque o fato permanece sendo crime. Então aqui na novatio legis in melius é uma nova lei que surge, é a superveniência de uma lei mais benéfica ao acusado. E a gente sabe que, via de regra, é a irretroatividade da lei penal. Só que, excepcionalmente, se a lei for benéfica ao réu acusado, retroagirá para alcançar fatos passados. Então, a novatio legis in melius é muito importante você saber. Tá? É uma lei que vai, de qualquer modo, favorecer o agente, vai tirar uma qualificadora, vai deixar de considerar crime, vai colocar um privilégio, vai diminuir a quantidade de pena. Isso tudo são melhorias para o réu. Então, elas retroagem para beneficiá-lo. Tudo bem? E aqui, por exemplo, no abolício crimes, também vai haver a retroatividade, porque, por exemplo, é a retirada da figura criminosa. Então, o adultério e tudo mais. Isso aqui você tem que sempre perceber se isso vai beneficiar ou prejudicar o réu. Tá? Então, por exemplo, novatio legis in melius, benefício do réu. Porque vai trazer uma melhoria, uma condição mais benéfica ao réu. E nesse caso, retroage. Agora, a novatio legis in pejus. Pejus não é melius. Pejus é coisa ruim. Ou seja, é a nova lei que prejudica o réu. Que traz algo que vai prejudicar a situação do réu, que outrora não era tão ruim. Novatio legis in pejus é a nova lei mais grave. E por ser a nova lei mais grave, ela não retroage para alcançar fatos passados. Não retroage para alcançar fatos passados. Por exemplo, o crime de concussão, ele sofreu uma alteração com o pacote de crime. Ele teve a sua pena mais alta. A pena do crime de concussão teve um aumento para se equiparar com o crime de corrupção passiva. Ou seja, essa lei do pacote de crime, ela não vai retroagir para alcançar fatos passados. Se alguém cometeu o crime antes do pacote de crime, não vai responder com essa nova pena do crime de concussão. Por quê? Porque ele praticou o crime antes do surgimento da lei. E ela não pode retroagir para prejudicar o réu. No momento em que ele praticou o crime, a pena era menor. Então vai continuar sendo a pena menor, porque a nova lei, embora seja mais nova, ela é mais prejudicial e não retroage para prejudicar o réu. Isso aqui é muito importante você saber. Agora, e os crimes permanentes e os crimes continuados? Isso acontece porque, ó, o que é o crime permanente? É aquele que a consumação se protrai no tempo. Está sempre ocorrendo a consumação do crime. Por exemplo, o crime de sequestro. O crime de sequestro é um ótimo exemplo de crime permanente. Enquanto eu estou privando a liberdade da vítima, o crime está se consumando. A consumação ela se protrai. São várias consumações de segundo a segundo. Enquanto eu estiver prendendo a liberdade da vítima à consumação do crime. Isso é um crime permanente. No crime continuado, há uma ficção jurídica que ocorre quando 2 ou mais crimes são cometidos na mesma espécie e condições de tempo, lugar e maneira devendo ser considerados crime único. Ou seja, aqui o clássico exemplo é a mulher que trabalha no caixa do supermercado e todo dia furta R$10 do caixa. Furta, ou seja, isso é um crime continuado, porque ela pratica o mesmo crime da mesma espécie, são os furtos, né, crimes contra o patrimônio, nas mesmas condições de tempo, são todos os dias, né, há uma sequência, lugar é no mesmo
supermercado, e da mesma maneira, ela sempre furta de forma sorrateira, ninguém percebe, aqueles R$10. Isso é crime continuado. Eu vi até uma vez no Que Concurso, uma dica aqui pra vocês, ó. Essa dica aqui vai valer o like de vocês, tá? Deixa o like se você gostar dessa dica. Eu vi no Que Concurso isso aqui, ó. Crime permanente. Peraí, vou dar um botão aqui, ó. É assim, ó. Crime e crime continuado. É crime. Tá bom? Então o crime permanente, ó, a consumação se protrai no tempo, ó. Sequestro aqui, ó, ocorrendo enquanto tiver privação da liberdade da vítima, está ocorrendo a consumação. E aqui no crime continuado, ó, é um furto, é o próximo furto. Uma dica boa pra vocês. Agora, por que eu trouxe isso pra vocês? Porque existe a súmula 711, essa súmula aqui é muito importante no STF. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Olha só o que está dizendo essa súmula. Que se houver um crime permanente ou um crime continuado, por mais que exista uma nova lei que seja mais grave, ela vai ser aplicada no caso concreto. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu te sequestro, você que está vendo esse vídeo. Eu te sequestro hoje. E hoje a pena do sequestro, vou dar aqui um exemplo matemático para você entender. A pena de sequestro hoje é de 10 anos. Tá bom? Te sequestro hoje. Só que daqui a uma semana, e o sequestro vai durar 3 semanas, tá? Eu te sequestro hoje e vou só te liberar daqui a 3 semanas. Daqui a uma semana, a pena de sequestro aumentou para 15 anos. Tá? Então eu tô te sequestrando hoje, privei sua liberdade, você tá lá em cativeiro, papapá, tá lá, tá sequestrada, e aí passa aquela semana, a pena aumentou e eu continuo cometendo crime de sequestro. Só que daqui a 3 semanas eu te libero. E aí eu falo pro meu advogado, olha, no momento em que eu cometi o crime de sequestro, a pena é de 10 anos, então eu não vou querer a pena de 15, eu quero a pena de 10, porque atividade, né? Tempo, atividade. O que o meu advogado vai alegar? Infelizmente, você dançou. Você vai ter que responder pela pena de 15 anos. Mas eu vou falar, não, mas como assim? Ela é prejudicial ao réu, ela não pode retroagir. Aí ele vai falar, mas isso é um crime permanente. Nos crimes permanentes e continuados, aplica-se a lei mais grave se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade da permanência. Ou seja, no momento em que nova lei surgiu, tornando a pena mais alta, eu ainda estava consumando o crime de sequestro, porque a consumação se protrai no tempo. Então, o crime já estava consumado a todo momento, inclusive no momento em que a pena aumentou. Então, quando eu liberar a vítima, eu vou responder pela pena mais alta, que é de 15 anos, porque isso é uma exceção, né, à retroatividade maléfica da lei. Tudo bem, no momento em que eu estava cometendo o crime, estava lá o crime se consumando, se protraindo no tempo, a consumação se protrai no tempo. De segunda a segunda, aquele crime estava sendo consumado. De modo que eu vou responder pela pena de 15 anos e não de 10. Isso é muito importante você saber. Você não pode sair desse vídeo sem saber disso. Muito, muito importante. Essa súmula vai cair na sua prova. E mais aqui, um exemplo é a novatio legis incriminadora. Isso aqui dá pra saber o que é. Nova lei que vai incriminar uma conduta. Ou seja, uma nova lei que torna crime, que torna típico, ilícito e culpável uma conduta que antes era atípica, ou seja, era irrelevante. E, por prejudicar o réu, ela não vai retroagir. Então, isso aqui é muito claro. Se hoje eu começo a gritar bem alto, e gritar não é crime, se amanhã surgir uma nova lei incriminando a conduta, vai ser crime a partir de amanhã. Essa lei não vai retroagir para alcançar fatos passados, porque no momento em que eu pratiquei a conduta, era fato atípico. Novatio legis incriminadores. Então são 4 hipóteses de sucessão de leis penais no tempo, de leis penais no tempo, que você precisa saber, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal Criminalista. É muito importante sua força aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar aqui na tela final alguns vídeos que você pode gostar bastante. Então continua aqui no canal, continue estudando Direito Penal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.